Olá a todos! Neste vídeo eu vou responder uma das perguntas mais frequentes que recebi com relação a TENEPS. Eu vou explicar. É possível alguém estar fazendo TENEPS e não saber? É possível uma pessoa ter uma sessão de TENEPS de vez em quando, embora não seja praticante ou não faça com a frequência diária? Por que a TENEPS tem de ter as características que tem? Afinal de contas, por que este rigor? Então, eu vou dar várias noções, inclusive quanto às sensações e os bastidores da TENEPS, tá bem? Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que é possível ter sessões de assistência energética tão intensas e tão produtivas quanto seria uma sessão de TENEPS normal, cotidiana, embora a pessoa não seja um praticante. Mas isso não quer dizer que essa sessão possa ser chamada de TENEPS e nem que a pessoa esteja fazendo TENEPS sem saber ou qualquer coisa deste tipo. Eu vou explicar por quê. Vamos ver se eu consigo traduzir aqui de uma maneira bem simples. Olha, não sei se vocês já ouviram falar de um exercício que se chama Hot Yoga. É um exercício de yoga, que é um exercício que é feito basicamente na sauna, 40 graus, as posições normais de yoga, contudo, tem que ser extremamente quente, tem que ser extremamente úmido e a pessoa fica naquele ambiente por 1 hora e meia, às vezes até 2 horas, e depois faz um relaxamento dentro daquele ambiente super quente. Então, isso chama-se Hot Yoga. Agora, pensem comigo, quantas formas diferentes existem de exercícios físicos? Muitas! CrossFit, aeróbica, exercício isométrico, levantamento de peso, vamos correr a maratona, vamos fazer yoga, vamos fazer jiu-jitsu, vamos fazer tai chi, enfim, um monte. Quando nós falamos cada um destes nomes, na nossa mente já associa imediatamente qual é o exercício, qual é a técnica, quais os resultados que podemos esperar mais comumente. Vai funcionar para uma pessoa, não vai funcionar para outra. Por exemplo, correr a maratona, nem todo mundo vai conseguir, depende do preparo físico, depende da condição da pessoa. Da mesma forma, yoga é excelente, mas requer posturas que às vezes fazem alongamentos bastante intensos. Para algumas pessoas pode não ser adequada, devido que ela tem um problema nas juntas, qualquer coisa assim. Então veja, cada uma dessas modalidades de exercício, embora todas sejam para fitness, né, para estar em forma, para a saúde do corpo, cada uma tem suas características, cada uma vai atingir o objetivo de estar em forma através de diferentes métodos. Bem, entendemos isso? Tudo certo. Agora vamos pensar na TENEPS. A TENEPS tem uma definição muito específica de qual é a característica do trabalho que ocorre, por quê, qual é a metodologia. Então, eu sinto que hoje em dia, se me permitem aqui um comentário, nós temos uma situação que, principalmente no Brasil, fora do Brasil, em todos os outros países, isso não ocorre. Principalmente onde a IAC normalmente dá aula, ou a maioria dos alunos estão ali conosco, nós temos uma visão da TENEPS que é uma visão natural. É uma técnica para fazer assistência muito positiva, eu acho fantástica. Eu faço TENEPS já há mais de 15 anos, 17 anos, muito tempo. Gosto muito, continuo fazendo, mas é importante ter uma visão da TENEPS que não seja uma visão mística. Eu sinto no Brasil, hoje em dia, nós temos uma visão um pouquinho mística. Por quê? Primeiro porque as pessoas acham que se não estão fazendo TENEPS, não estão fazendo assistência, ou estão em subnível na sua atividade assistencial, ou não vão conseguir desenvolver seu parapsiquismo, ou estão num nível de status, se me permitem colocar assim, abaixo de outros colegas que fazem TENEPS. Isto é um equívoco enorme, isso é uma distorção enorme da TENEPS, não pode ser visto desta forma. Nós vamos achar ótima uma pessoa que corra maratona e faça yoga todos os dias, mas se o que ela faz, no entanto, é só um exercício em casa com um vídeo e ela está bem, aquela pessoa está tão bem quanto a outra. Nós não podemos fazer um juízo de valor e uma comparação como se uma tivesse, no caso da TENEPS, maior nível evolutivo que outra, simplesmente porque uma faz TENEPS e a outra não. Então, tendo explicado isso, nós tiramos da nossa mente essa coisa de que tenho de fazer TENEPS, senão não evoluo, tenho de fazer TENEPS, senão não faço assistência, e coisas desse tipo. Quando nós organizamos a ideia dessa forma na nossa cabeça, o que nós vamos pensar? Eu quero fazer assistência, se for o seu caso, não é? Suponho que sim, para quem está aqui escutando sobre TENEPS. Então, se você pensa, eu quero fazer assistência, você vai ver quais são as diversas formas possíveis. Muitas assistências são feitas no dia a dia, mas
não é simplesmente conversar com uma pessoa necessariamente que é assistência. Nós estamos falando aqui de uma assistência multidimensional, energética, extrafísica, que envolva também uma dimensão sutil. Então, esta característica tem que estar presente para nós chamarmos de uma assistência multidimensional. Em outro vídeo eu comento isso com vocês, tá bem? Se quiserem saber mais sobre isso, já sabem, deixem as perguntas aqui nos comentários, deixem eu saber o que é que eu posso esclarecer melhor vocês, que essa é a intenção aqui destes vídeos. Mas, de qualquer modo, retomando aqui, TENEPS, portanto. TENEPS tem algumas características básicas. Vou pedir para aqueles que não assistiram o meu vídeo anterior que, por favor, assistam. Ali eu expliquei algumas coisas que são essenciais para que nós possamos classificar uma tarefa assistencial como TENEPS. Então, aquilo é muito importante que esteja incluído, que é a questão do ambiente, da estrutura extrafísica montada por amparadores, é a questão da qualidade das consciências extrafísicas que nos acompanham, mas há também outras condições. A TENEPS é uma técnica, vou dizer, um procedimento que, de alguma maneira, necessita de uma periodicidade, necessita de uma continuidade, para que ela funcione de modo que mantenha essa estrutura extrafísica funcionando, mantenha essa estrutura extrafísica ativa. São conjunturas muito específicas que caracterizam a TENEPS. Agora, com você, se acontece assim, por exemplo, um dia você está relaxado, deitado, acordou no meio da noite e sente energia saindo, sente muita atividade e você pensa, nossa, estou fazendo uma TENEPS. Não, estou aqui num momento em que as minhas energias estão muito ativas e, tudo indica, estou fazendo uma assistência. Uma assistência não, uma série de assistências, né? Se a pessoa julga que aquilo foi parecido a TENEPS, e isso faz parte dos relatos que eu recebi nos comentários do vídeo anterior, se a pessoa julga que é TENEPS, então tem que ser uma assistência muito intensa. Mas eu gostaria de pedir que, quando isso aconteça com vocês, que vocês observem os resultados, que é muito importante que nós estejamos positivos depois, positivos num ponto de vista multidimensional. Eu não digo só estejamos bem, com bom humor, é mais do que isso, não é? Mas isso que nós estamos descrevendo, efetivamente pode ocorrer, claro, se você acorda no meio da noite e sente uma atividade energética muito intensa, sente consciências sutis à sua volta e lhe parece que está ocorrendo algo como uma TENEPS, pode estar ocorrendo uma assistência muito intensa que se assemelha a TENEPS, mas você não pode chamar de TENEPS. Por quê? Porque não tem todas aquelas características. E um dia pode até os amparadores se aproximarem, usaram as suas energias para uma assistência específica, isso é uma coisa esporádica. Se ocorre muito comumente, há que se ver se é positivo ou não. Pode ser que seja, mas tem que se ter atenção a isto. Mas não vamos chamar isso de TENEPS, vamos chamar de uma sessão assistencial intensa, que tem um valor enorme, tanto quanto tem uma sessão da TENEPS. A diferença é que na TENEPS há as características específicas e são muitas sessões, claro, porque existe uma periodicidade pré-estabelecida. Outra coisa que as pessoas perguntam é possível ser um tenepsista e não saber? Porque as minhas energias podem estar sendo utilizadas, eu faço a TENEPS só no extrafísico, eu não estou muito consciente, não tenho um horário, mas eu faço a TENEPS. Não, isso não é possível, porque um dos requisitos do praticante de TENEPS é um certo nível mínimo de lucidez da realidade multidimensional, de todas as dimensões à volta. Portanto, se a pessoa diz, estou fazendo, mas não fui eu quem decidi, ou estou fazendo, mas não sei que estou fazendo, é algo que acontece comigo, eu sei que acontece, mas não estou lúcido, tem algo errado aí. Ou ela está confundindo as sensações, ou existem outras coisas acontecendo que não são tão adequadas e ela está achando que é TENEPS, ou não tem nada acontecendo e só por uma má compreensão do que é a TENEPS, ela pode pensar que seja. Isso é natural, porque experiência e conhecimento é algo que nós vamos acumulando pouco a pouco. Então, é muito importante ver tudo isso como estou pesquisando, estou estudando e vou cada vez compreender mais sobre a TENEPS que eu faço ou outras situações que ocorram comigo. Tá bem? Espero que isso esclareça um pouquinho para vocês. Por que TENEPS, quando usamos a expressão, tem que ter aquelas características mínimas e, muito importante, que nós não pensemos que TENEPS tem que ser aquela coisa incrível e quem faz está furando os céus de evolução.
Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Deixe seu like se foi, assim é uma forma de feedback. Também deixe seus comentários, porque eu gostaria de saber exatamente como poder ser mais útil, tá bem? Se você quer acompanhar os novos vídeos e ainda não está inscrito no canal, por favor, inscreva-se e até a próxima. Muito obrigada pela atenção.